14. Para nós, no Templo das Nações, você sabe disso, dezembro é o mês da colheita. Nós damos ênfase à importância da colheita, porque em novembro nós trabalhamos a semeadura, não é? Mas como esse ano, o espetáculo de Natal traz como tema o convite real, falando de uma festa, de toda uma festa tal, do rei, do reino, nós vamos estar trabalhando as parábolas do reino, as parábolas de Jesus que tratam acerca do reino dos céus. Por isso nós estamos abrindo o mês com essas 4 parábolas nesse dia de Santa Ceia. Então eu quero convidá-los então para Mateus 25, do 14 ao 30, as parábolas dos talentos. Diz assim: pois o reino do céu será como o homem que, ausentando-se do país, chamou os seus servos e lhes confiou os seus bens. A um deu 5 talentos, a outro 2 e a outro 1, a cada um segundo a sua própria capacidade. Então partiu. O que recebera 5 talentos saiu imediatamente a negociar com eles e ganhou outros 5. Do mesmo modo, o que recebera 2 ganhou outros 2. Mas o que recebera 1, saindo, abriu uma cova e escondeu o dinheiro do seu senhor. Depois de muito tempo, voltou o senhor daqueles servos e ajustou conta com eles. Então, aproximando-se o que lhe recebera 5 talentos, entregou outros 5, dizendo: Senhor, confiaste-me 5 talentos, eis aqui outros 5 talentos que ganhei. Disse o Senhor: sobre muito te colocarei, entra no gozo do teu Senhor. E aproximando-se também o que recebera 2 talentos, disse: 2 talentos me confiaste aqui. Aqui tens outros 2 que ganhei. E disse-lhe o Senhor: muito bem, servo bom e fiel. Foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. Chegando-se, pois, o que recebera 1 talento, disse: Senhor, sabendo que és um homem severo, e que ceifas onde não semeastes, e ajuntas onde não espalhaste, receoso escondi na terra o teu talento. Aqui tens o que é teu. Respondeu-lhe, porém, o Senhor: servo mau e negligente, sabias que ceifo onde não semeei, e ajunto onde não espalhei? Cumpria, portanto, que entregasse o meu dinheiro aos banqueiros, e eu, ao voltar, receberia com juros o que é meu. Tirai-lhe, pois, o talento e dai-lhe ao que tem 10, porque a todo o que tem lhe será dado, e terá em abundância, mas ao que não tem, até o que tem lhe será tirado. E ao servo inútil lançai-o para fora, nas trevas, ali haverá choro e ranger de dentes. Essa é a palavra de Deus. Essa é a palavra de Deus. Dura essa palavra, mas verdadeira essa palavra. No culto das 8h30 nós falamos sobre as 10 virgens. Eu convido você para ir lá no meu canal ou no canal da igreja e acompanhar essa pregação, não é? Agora, no culto das 10 horas, é sobre a parábola dos talentos, não é? E você sabe que parábola quer dizer uma história, não é? Pela manhã, no culto das 8h30, eu disse que o termo hebraico para a parábola é mashal, que quer dizer um provérbios, que quer dizer uma história, um conto, não é? Então, Jesus, ele traz histórias verdadeiras ou simplesmente ilustrativas para mostrar algumas verdades. Isso é uma coisa que é importante destacar. Depois, Jesus está falando não à igreja,
Jesus está falando para o povo de Israel. Essas parábolas, então, elas se aplicam ao povo de Israel e não à igreja no primeiro plano. Embora nós podemos trazer elementos dessa palavra para nós individualmente ou de forma coletiva para a igreja. O talento, querido, o talento ele valia mais ou menos 34 quilos, um talento. Então, um talento poderia, seria como assim um ano de trabalho. Então, esses 24 quilos de ouro, vamos dizer assim, sendo um talento, daria para mais ou menos 18 a 19 anos de salário de um trabalhador na época. Então pense um talento não como algo muito, muito pouco, não é? Não pense talento como algo sem valor. O talento aqui dado era um talento que valia muito. Um talento valia mais ou menos 34 quilos de ouro. Então essa soma aqui de um talento valia para quase 20 anos de trabalho. Então era o valor de uma vida. Por isso que isso tem a ver com a vida também. Para nós hoje, quando falamos em talento, falamos das capacidades que as pessoas têm. Essa pessoa é um talento. Tem o show de talentos, não é? Falando das capacidades do indivíduo, das habilidades do indivíduo. Essa pessoa é um talento, esta criança tem um talento, esse irmão tem um talento, não é? É uma pessoa com capacidades, com potencialidades. Aqui talento literalmente era uma questão monetária, um valor. Mas também nós podemos hoje aplicar as duas coisas, não é? Nós podemos aplicar como valor, como dom e como algo específico que uma pessoa tem. E a pergunta é: o que nós estamos fazendo com os nossos talentos? Essa é a primeira pergunta. Nossos talentos, sejam eles monetários, financeiros, ou seja, os talentos, os dons, as capacidades que Deus nos deu. Você já parou para pensar por que você está nesse estado? Por que você está nessa cidade? Você já parou para pensar, meu irmão, de tantas igrejas dessa cidade, por que você está justamente nesta igreja, justamente nessa família? Por que você está justamente nesse emprego? Por que você está nesse emprego? Por que você tem a renda que tem, o valor que tem, que você arrecada, que você tem? Por que você trabalha justamente com esse produto? Porque justamente você trabalha nessa área. Por que você quer trabalhar nessa área? Ou porque você já exerce uma função? Você já parou para pensar nisso? Você já parou para pensar nas habilidades que Deus te deu? Que Deus desenvolveu em você? Então essa ilustração é para nos trazer algumas verdades, querido. Primeiro, o que nós estamos fazendo com o que Deus nos deu? Guarde isso no seu coração. O que você está fazendo, o que eu estou fazendo com o que Deus nos deu? Nós estamos administrando de forma a multiplicar ou nós estamos enterrando? Essa é uma primeira verdade. A segunda, o Senhor entregou talentos para os seus servos administrar. Escute uma coisa, queridos, o Senhor aqui é o Senhor dos senhores, que nos entregou talentos, dons, habilidades, capacidades, nos colocou em lugares estratégicos. E o que nós estamos fazendo com isso? O que você acha por que Deus permitiu que José fosse jogado lá no buraco? Por que José foi levado para a casa de Potifar? Por que José foi levado ao Egito? Para quê? Para fazer uma viagem de turismo? Não, Deus colocou José no Egito para um fim, porque ele tinha um talento, porque Deus deu a ele alguma coisa, Deus deu a ele sabedoria, revelação,
discernimento, capacidade de administração. Você pensa por que Deus levou Daniel para a Babilônia? Simplesmente porque ele era mais um escravo. Olhe, eu estou aqui em Santa Maria, não é porque eu não tinha um outro lugar para ir nesse Brasil. Ao contrário, eu tinha muitas opções. Eu estou aqui porque eu estou com um propósito aqui em Santa Maria, meus irmãos. Você já parou para pensar porque nós estamos como Templo das Nações? Porque abrimos uma igreja, porque eu não queria ser pastor auxiliar numa igreja, ou porque, sei lá, eu queria muito ser presidente de uma instituição religiosa, e aí quis abrir uma igreja, porque não tinha um outro meio de sobrevivência, e aí abri uma igreja. Não é por isso, queridos, mas na verdade é porque há um propósito nisso, há um chamado nisso. Deus nos entregou nas nossas mãos esta igreja, e de verdade, eu creio que o nome é profético, e eu creio que os meus olhos verão se cumprir, de que o Evangelho não ficará no aspecto de nós como comunidade aqui, não apenas em Santa Maria, que vai chegar o dia que nós iremos às nações da terra, como já fomos em outro momento. Você pode aplaudir o Senhor? Faça isso com alegria. Então veja, Deus colocou Daniel lá para ele administrar, porque ele tinha um talento. Você já parou para pensar por que você mulher, você moça, tem o seu jeito de ser? Por que você cozinha bem? Só para engordar o marido? Não, Deus tem um propósito nisso. Venha cozinhar no encontro com Deus. Venha fazer comida boa no encontro. Meu Deus, irmã, acha o seu propósito. Por que você acha que tem essa beleza como você tem? É só para tirar selfie? Deus tem um fim com isso. Por que você tem o que exatamente você tem, a cabeça que você tem, as habilidades que você tem? É só para acumular conhecimento? Não, Deus tem um propósito com isso. Deus tem um fim com isso. Digam amém. Escute uma coisa, Deus nos deu talentos para administrar. Deus me deu uma voz, irmãos. Eu tenho uma voz potente. Deus me deu uma voz. Para que essa voz? Para mim falar das coisas do mundo? Não. Deus me deu uma voz, um propósito e uma convicção para me pregar o Evangelho. Eu não quero fazer, olha, nada nessa vida a não ser isso. Eu posso fazer qualquer outra coisa com excelência, mas a minha vida é pregar o Evangelho. Eu nasci para isso. Esse é o meu propósito de vida. Escute uma coisa, querido, você existe com um propósito. Deus te deu um talento, Deus te deu uma vida para você administrar. O que você está fazendo com isso? Escute uma coisa, Deus deu para Adão, Deus fez o Éden e trouxe Adão e disse assim, está aqui o Éden para você administrar. Sabe o que aconteceu? Adão administrou mal, e a consequência nós temos até hoje. Deus deu para o apóstolo Paulo o talento dele ir pregar os gentios, e ele disse que ele se oferecia como oferta ao Senhor, que a vida dele era essa, e que ele tinha convicção disso. O chamado e a convicção, o talento que Deus deu para o apóstolo Paulo, foi pregar aos gentios, e foi isso que ele fez em toda a vida, com muita maestria. Na verdade meus irmãos, muitas das coisas nós jogamos, como eu disse no último domingo à noite, nós jogamos para Deus ou jogamos para o diabo. Muitas coisas que acontecem na nossa vida, as pessoas elas colocam Deus. Olha, eu senti de Deus de fazer isso. Eu estou sentindo de Deus que meu tempo chegou aqui. O camarada quer sair da igreja e vir colocar Deus no meio. Meu irmão, pica a mula logo. Não põe Deus no meio. Sabe? Esses dias eu ouvi um administrador de empresas, que hoje é pastor, dizendo assim, que quando ele tinha a empresa dele, a empresa de viagens, muitos pastores compravam pacote com ele, pacotes de viagem. Eu ia para Paris, ia para, sei para onde aí, para os Estados Unidos, e davam cheques. Hoje não dá, meio que não, né? Hoje não dá para dar mais cheque.
As pessoas hoje fazem transação de cartão e tu fica mais tranquilo. E aí esses pastores vinham de viagem e quando chegavam cancelavam o cheque. Aí o irmão ia cobrar e dizia assim: mas pastor, o senhor não vai... O que houve? O senhor cancelou os cheques? O senhor tinha parcelado em 10 vezes. Eu senti de Deus. Você é doido, rapaz? O cara viajou com a agência, agora volta, cancela o cheque e diz assim: ó, eu senti de Deus de cancelar. Deus me mandou eu cancelar esse cheque. Não pode ser verdade, né? Cancelou o cheque, aí o irmão dizia assim: mas meu amigo, pague o que você deve, você viajou com a agência, comprou o pacote para você. Meu irmão, aí o pastor dizia assim: isso é o diabo te usando. O diabo está contra mim. O diabo está te usando, está me acusando. O diabo está repreendido, Satanás. Porque o diabo, ele dizia: não é o diabo, meu amigo. Você deve pagar o que você deve. Você deve pagar o que você deve. Sabe, gente? Então, algumas pessoas, eles atribuem as coisas a Deus ou ao diabo, ou a Satanás, não é? Vai lá, não paga a luz, corta a luz, aí vai dizer assim: eu estou numa luta, Satanás cortou minha luz. Usou o demônio da RGE para cortar a minha luz. Não é o demônio da RGE, meu amigo, você não pagou a luz, é má administração. Na verdade, muitas das coisas que acontecem na nossa vida é por falta de má administração. Não tem Deus no meio disso. O problema, minha gente, é que às vezes nós administramos mal tudo aquilo que Deus nos tem dado. Deus nos deu dons, Deus nos deu talentos. O que nós estamos fazendo? Como é que nós estamos administrando a nossa vida? Eu disse agora há pouco para os irmãos, e eu não sou contra quem toma muito refri, cada um sabe da sua vida, mas aí a pessoa senta, pega 3x, patrola, Coca-Cola 2 litros, e senta e come numa botada, depois vai morrer, aí vai dizer assim: ó, foi Deus que quis. Não foi Deus que quis que a pessoa morresse, na verdade foi ela que administrou mal a vida dela. Deus não tem nada a ver com isso, meu irmão. Sabe, cada dia mais eu estou convicto e tendo a consciência disso, de que muitas das nossas situações somos nós que escolhemos e não tem nada a ver com Deus. Deus simplesmente nos libera. São as nossas decisões, são as nossas escolhas, é a nossa administração. Digam amém. Você pode aplaudir o Senhor? Me ajude. Faça isso com alegria. Você entende? Deus te deu um emprego. Deus te deu um emprego. Administre esse emprego. Algumas pessoas são mandadas embora injustamente. Algumas pessoas são mandadas embora porque a empresa não tem como seguir absorvendo aquele funcionário. Mas às vezes muitos que vão embora é porque foram servos infiéis, foram funcionários que não administraram bem a oportunidade que tiveram naquela empresa. Sabe, minha gente, Deus nos dá uma família. Deus nos dá uma família e nós muitas vezes administramos mal a nossa família. Isso é muito importante. Cada dia mais eu tenho caminhado nessa convicção de que primeiramente preciso pastorear bem a minha vida, a minha casa, para depois a igreja de Deus, depois a igreja do Senhor. Eu preciso dar tempo para mim, para a igreja, para a minha família, para depois dar tempo para a igreja. Uns dias atrás, eu tinha combinado com uma pastora de nós caminharmos 17 horas, uma sexta-feira. Quase a gente não tem tempo para caminhar junto, para estar junto, não é? Sempre na corrida, ela com a igreja, eu também em função. Então, alguns dias a gente tira de verdade para nós. Segunda-feira é um dia que eu evito pegar em telefone. Se você me mandar mensagem segunda ou um martes, eu vou responder na terça-feira, não me leve mal. Porque é o dia que eu tenho para mim, para minha família, para não mexer em telefone, não responder, irmãos. E eu peço também que ela faça isso. Mas às vezes ela não faz, né? Ela sempre é misericordiosa demais. Mas vamos lá. Então, uma dessas sextas-feiras eu disse, nós combinamos de caminhar 5 horas. E foi um culto que eu vim, preguei, uma sexta de tarde, terminei às 4 horas. E veja, as pessoas elas não são compreensivas. É por isso que a gente não deve
administrar a nossa vida baseado na vida dos outros, ou naquilo que os outros supõem de nós. Nós precisamos fazer a nossa rota, o nosso plano de trabalho e seguir em frente. Não nos balizar pela vida dos outros, porque cada um funciona conforme eles querem. Eu não devo funcionar como aquela igreja A, aquela igreja B. Nós temos uma visão local. Nós temos uma visão aqui, um sistema de trabalho. Aqui não são diáconos, são assistentes pastorais. Nós não temos evangelistas, nós temos pastores, e é assim que é. E é muito simples. Escute uma coisa, aí quando eu terminei de pregar, veio uma pessoa para mim e disse assim: pastor, o senhor está acima do peso. Eu disse: é verdade, eu estou convicto disso. E como os meus joelhos doem, eu prego porque eu tenho umas rótulas dos joelhos gastas. O meu médico disse que eu tinha joelhos de 80 anos. Eu disse: eu termino de pregar e eu tenho que me sentar porque dói. E estou mesmo acima do peso. Estou num propósito de querer emagrecer. É por isso que há 7 anos eu evitei, já não tomo mais refri e estou cortando ao máximo. Eu não quero entrar nessas dietas doidas, né? Que a gente emagrece no mês e no segundo mês volta tudo de novo 2 vezes. Então eu quero ir com calma, quero organizar minha mente, não é? Outra coisa, eu tomo corticoide, isso é um problema, não é? O corticoide incha a gente, é tanto por comida. Então eu estou aos poucos me livrando do corticoide. Mas também, meu irmão, eu estou num propósito de caminhada, de caminhar. E hoje mesmo eu combinei com uma pastora de 5 horas caminhar com ela. Aí ele disse: não, mas eu preciso conversar com o senhor. Eu tenho uma questão urgente para tratar com o senhor. Eu disse: pois é, engraçado. Se eu tratar a questão urgente com o senhor, eu não vou combinar eu não vou fazer o que eu tratei com a minha mulher, com a pastora. Então veja, o senhor exige de mim que eu emagreça, mas eu quero caminhar, mas o senhor quer que eu pare para conversar com o senhor. Só imagina cada um que me pede para parar, para conversar. Não vou cuidar de mim. E como cuidarei do senhor, da senhora, de vocês? Vocês me entendem? Como as pessoas elas são engraçadas, elas exigem uma coisa, mas quando chega nelas, elas, não pastor, mas eu preciso conversar com o senhor. Eu digo: meu irmão, é 4h30, eu tenho que ir para casa, porque eu prometi caminhar com a minha mulher. Não, mas eu preciso conversar com o senhor. Você entende? As pessoas, elas exigem algo de nós, mas quando chega nelas, elas não têm o bom senso e dizem: então eu libero o senhor e depois a gente conversa. Eu tive que dizer: não, eu já marquei com ela, eu não marquei com a senhora, eu preciso um outro dia conversar então. É por isso, queridos, que nós precisamos administrar a nossa vida não baseado nos outros, não aquilo que os outros pensam de nós, mas daquilo que nós projetamos para a nossa vida. Você montou um plano de trabalho para você, para a sua família, de ideias, como é que você quer, siga o que você tem. Não aceite as interferências de fora, que pessoas intervenham na sua vida e mande e desmande. Graças a Deus que eu tenho sogro e sogra que nunca fizeram isso, até porque eu nunca deixaria. Mamãe morou conosco até partir para o Senhor, nunca nos meteu na nossa vida. Um dia eu discuti com a pastora uma situação lá boba, e ela no cantinho assim deu uma risadinha. Sabe aquela risadinha assim que diz: pá! E aí a pastora não gostou, e eu vi que ela não tinha gostado. E mamãe era uma santa, olha que era uma sogra santa, não é? E eu disse para ela assim: mamãe, eu discuti com a Anise e a senhora riu. Pois é, mas é porque eu digo: mãe, quando eu estiver com ela em algum atrito, a senhora saia de perto, por favor. Mas eu não disse nada, mas a senhora riu e ela não gostou. Eu não apoiei a mamãe nesse sentido. Quando eu estiver em algum atrito, a senhora saia, vá orar, para Deus nos dar graça. Pronto. Para mim isso é muito bem claro, precisa ser para nós. Muitas famílias, muitos casais entram em atrito porque as pessoas interferem na relação, na vida, na casa, nos filhos. Isso é um problema. Que nessa manhã nós possamos saber administrar bem a nossa casa, a nossa vida e a nossa família. Você pode aplaudir o Senhor? Por favor, faça isso com alegria. A segunda verdade que eu quero também falar para você é: os dois servos sábios, eles multiplicaram os talentos. O servo que ganhou 5 e o que ganhou 2.
Deus, na verdade, quer que nós multipliquemos o que Ele nos tem dado. Meu irmão, se você chegou na igreja há 10 anos atrás, ou chegou ontem, e eu e você continuamos sendo as mesmas pessoas que quando chegamos na igreja e não houve em nós uma transformação, não houve em nós, eu vou brincar, não houve em nós uma evolução, uma multiplicação, então nós não entendemos o Evangelho. Se nós chegamos na igreja e nós continuamos as mesmas pessoas, os mesmos trambiqueiros, os mesmos mentirosos, os mesmos caloteiros, os mesmos dando golpe nas pessoas, os mesmos fofoqueiros, e não houve em nós uma transformação, uma mudança, e uma mudança para melhor, então, querido, nós não entendemos o Evangelho. Se eu perguntar para a sua família, e se você perguntar para a minha família, como é o pastor com vocês? Ele é assim, é um pastor que no altar ele é isso, e lá em casa ele é outro? Ou o irmão na igreja é uma coisa e na família é outra? Se eu perguntar para a sua família, perguntar assim, esse fulano, no momento em que encontrou a Jesus, ele mudou? Ele se tornou uma pessoa melhor de verdade? Imagine se a resposta fosse negativa. Olha, para mim é a mesma pessoa, não vi mudança na vida dele. Então, se acontecer isso em nós não multiplicamos o que Deus nos deu quando recebemos o Evangelho. Não houve multiplicação em nós dos dons, dos talentos, da vida agora que Deus nos deu. Digam amém. Digam amém. Na igreja, havia uma igreja que tinha um irmão que as pessoas não sabiam o nome dele. O nome do irmão, as pessoas chamavam ele de o irmão aviador, que quando começavam as orações, ele voava na igreja. E eu não sou contra quem se expressa na igreja, eu gosto de, às vezes, pular, né, dar uns karatê. Eu gosto dessas coisas, eu não acho ruim, mas não acho isso como a primeira evidência do Evangelho, não é isso. Mas vamos lá, quando começavam as orações, esse irmão, ele voava na igreja, ele é chamado o irmão voador, ele voava na igreja, as pessoas não sabiam o nome dele, mas sabiam o que ele fazia. Ele era uma bênção, ele era o ungido na igreja, o poderoso, o voador. E aí a esposa dele não vinha na igreja, até que umas senhoras que começaram a vir na igreja, conheciam a esposa dele, mas não sabia que era a esposa dele. E aí disseram assim, fulana, tu precisa ir àquela igreja. Lá tem um irmão que é uma bênção, um vaso de Deus, o irmão voador. E ela disse, sério? Sim, quando começa o culto, ele abre as mãos e sai voando no altar, na igreja, é o irmão voador. É uma unção, é uma glória. E ela nunca ia àquela igreja, até aquele dia ela foi. E para surpresa dela, quando começou a oração, o irmão voador era o marido dela. O irmão voador era o marido dela. E aí a irmã que a convidou disse assim, a senhora que convidou, você está vendo o irmão voador? Ela disse, vocês conhecem aqui ele como voador, mas lá em casa ele é o espancador. Aqui na igreja vocês conhecem ele como voador, mas lá em casa ele é o espancador. E é por isso que eu não venho para a igreja, porque ele em casa ele é um homem violento comigo e com os nossos filhos. Esse homem nunca entendeu o Evangelho. Esse homem não é uma ovelha, é um bode. Você me entende, querido? Pessoas que na igreja voam e chegam em casa, dão calote em meio mundo, passa cheque sem fundo para todo mundo, é trambiqueiro, fofoqueiro, mentiroso. Essa pessoa não entendeu o Evangelho. Essa pessoa está enterrando talentos, o que Deus deu. Não houve transformação, mudança na sua vida. Você se lembra de Zaqueu, o publicano? Zaqueu sobe na árvore e ele se encontra com Jesus. Jesus vai à casa dele, ele encontra Jesus, encontra o Evangelho e diz para Jesus assim, Senhor, o que eu tirei, de quem eu roubei, eu devolvi. Agora com o Senhor, depois que eu te conheci, tudo que eu tirei dos outros, eu vou devolver. Eu
eu vou devolver de volta. Escute esta frase: pedido de perdão sem reparação é enganação. Pedido de perdão sem reparação é enganação. Um camarada uma vez na escola que me fez um transtorno aqui na igreja, fez uma confusão terrível com o meu nome, dizendo até que eu usava drogas, que eu era usuário de drogas. Aí chegou depois de anos ali no colégio e veio se tremendo e pedindo perdão. Eu disse: eu lhe perdoo, mas você precisa reparar o que você disse, porque publicamente você me defamou, e agora aqui, nesse estacionamento, só eu, você e a pastora, você me pede perdão? Isso não fica resolvido assim. Talvez para você, para amenizar a tua consciência, talvez fique, mas diante de Deus não fica, e para mim também não fica, porque tem que ter reparação. Não adianta pedir perdão escondido e publicamente defamar. Você tem que também publicamente reparar o que você fez. Você entende, queridos? Ele fez isso? Não. Então escute uma coisa: pedido de perdão sem reparação é enganação. A gente deve a alguém, chega para a pessoa e diga assim: me perdoa, está aqui, ó, o que eu te devo. E se a pessoa é um pouquinho mais consciente, dá até a mais, porque isso é reparação. Digam amém. Digam amém. O que nós estamos fazendo, minha gente, com o que Deus nos deu? Nós estamos administrando bem? Nós estamos multiplicando bem? Pense nisso. Uma terceira coisa importante é: os talentos não eram dos servos, os talentos eram do Senhor. Então escute uma coisa: tudo que nós temos é de Deus, tudo que nós temos é do Senhor. Eu fico preocupado com pessoas que não são dizimistas, porque chega um momento que a desgraça chega na sua casa, porque elas estão roubando a Deus, porque o que elas têm não é delas, não é meu, é de Deus. Meus irmãos, eu não posso fazer boquinha para pregar, e eu não prego porque tenho um salário. Eu prego porque eu entendo que Deus me deu esse dom para pregar. Eu não sou o melhor pregador, mas eu amo o que eu faço e faço com muito zelo. Se eu fizer boquinha e dizer: não, Senhor, hoje não, eu vou dar um tempo. Não brinque com as coisas de Deus, com os dons que Deus lhe tem dado, com os talentos que Deus lhe tem dado, com as habilidades que Deus lhe tem dado. Isso é muito perigoso. Eu nunca dei um tempo para Deus. Eu me preocupo com essas pessoas que elas dão tempo para Deus, com os talentos que Deus deu a ela, como se fosse delas. Digamos que eu corte grama, e eu vou dizer: não, eu não vou cortar grama porque a máquina de cortar grama é minha, eu corto quando eu quero. Eu fiz um acerto um tempo atrás, falando em grama. Eu comprei uma máquina de grama grande, essas caras, uma máquina bem boa de empurrar de gasolina, para ver se eu conseguia cortar em casa, mas eu nunca tive tempo. E eu fiz um acerto com um rapaz que corta lá a nossa grama. Ele tinha um cortadorzinho assim naquele de mão, coitado, passava sofrendo. Ele disse: pastor, negocie comigo. Eu digo: então tá, eu te dou essa máquina e você corta para mim. Mas eu disse para ele: quando eu te chamar, eu quero ter prioridade. Sim, senhor, pastor. E foi através de mim que ele começou a cortar lá onde eu moro. Eu disse: então, não faça boquinha para mim, quando eu te chamar, eu tenho que ser o primeiro. Sim, senhor. Toda vez que eu chamava ele, dizia: Tiago, eu preciso de você aqui. Ele tinha outros agendamentos, dizia: sim, senhor, pastor. Sabe por quê? Porque no final das contas a máquina era minha, não era dele. Eu podia pedir qualquer hora, porque nós fizemos um acerto. Eu não posso dizer para Deus: eu não quero mais fazer isso, Senhor, porque o coração que eu tenho não é meu, é de Deus. O talento que você tem não é seu, é de Deus. A voz que você tem não é sua, é de Deus. Deus pode tirar e dar para outro. O que você tem, a casa, a família, o dinheiro, o salário, às vezes nós não paramos para pensar nisso. Tudo que nós temos, o esposo, os filhos, a família, a igreja, é de Deus. E sabe o que nós fazemos com isso? Em vez de nós multiplicarmos, administrarmos bem e fazermos isso para Deus, a gente enterra, achando que isso é nosso e que nós temos o direito de enterrar. Nós não temos.
Olha o que aconteceu com aquele que enterrou o talento. Meu irmão, de verdade, você não canta para o pastor, não canta para a igreja, você não dança para o pastor, não dança para a igreja. No final das contas, o meu compromisso primeiro, antes da igreja, é com Deus. Então tudo que nós temos, tudo que nós somos é de Deus. E às vezes nós ficamos assim, fazendo boquinha para Deus. A Isabelle que está ali, a Isabelle é muito mais pronta para obedecer e para fazer as coisas assim, para tudo, tanto em casa como na igreja. A Rahá tenteia mais, não é? Ela faz mais boquinha. Eu sempre digo a ela, mana, não faça boquinha, você tem um talento. Você tem um talento de Deus, você tem uma boa voz, você tem um talento. Não faça boquinha para Deus. Porque quem faz boquinha para Deus, Deus tira e dá para outro. Isso aconteceu com Saul. Saul fez boquinha para Deus. Saul quis fazer o que ele queria na cabeça, e Deus pegou o reino que era de Saul e transferiu para um rapaz que não fazia boquinha para Deus, que não enterrava os talentos, que não dava tempo para Deus. Cuidado, meu irmão. Às vezes as desgraças estão à nossa volta porque nós estamos dando tempo para Deus. Nós estamos enterrando aquilo que não é nosso, porque o talento não é nosso, tudo é de Deus. Você entende? Tudo que nós temos. Sabe, gente, a gente pode comprar 1 quilo de alimento, é de Deus isso. A gente pode fazer um curso, é de Deus. A gente pode sentar numa cadeira, é de Deus. Olha, nós temos a liberdade hoje em nosso país de pregar o evangelho. Vamos aproveitar isso. Tem países que eles não têm essa liberdade de um domingo pela manhã, 8h30 da manhã, fazer o culto. A gente faz. E às vezes a gente joga fora, administrando mal o nosso voto, administrando mal a nossa vida, e as consequências vêm. Tudo que nós temos, na verdade, tem que estar à disposição de Deus. Então pense que tudo o que você tem vem de Deus. Você pode aplaudir o Senhor? Por favor, faça isso com alegria. Por fim, é muito importante que você se faça útil. Aqueles 2 servos primeiros, o que tinha 10, o que recebeu 5 e o que recebeu 2, eles prontamente foram multiplicar o talento. Eles se fizeram úteis. O servo que ganhou 1 talento, ele ficou inerte, ele enterrou. Eu sempre digo aos irmãos, e aqui está à minha volta, que a gente precisa trabalhar de tal maneira nessa vida, que a gente faça falta. Se eu morresse hoje, eu faria falta para as minhas filhas? Que Deus me guarde, me conserve. Minha pressão ontem foi 14 a 18, 14 por 18, uma loucura. Só o Senhor, quase que eu fui. Aí ela amou e me agarrou e disse, não vai logo. Escute uma coisa, queridos. Se a gente partisse hoje, nós faríamos falta. Mulher, se você partisse hoje, se você fosse embora hoje de casa, você partisse hoje, o que teu marido? Esse dia eu ouvi uma irmã dizendo, onde foi que eu vi? Uma pessoa brincou comigo e disse, como esse homem precisa de mim? Ele não sabe onde está as cuecas, pastor. Eu digo, barbaridade. Esse homem não sabe viver sem eu. Porque ele não sabe de nada, ele não sabe onde está uma cueca, uma roupa, ele não sabe onde está nada. Eu digo, ei, homem de sorte. Se eu morrer, esse homem não sabe o que fazer da vida, pastor. E o cara concordou. É verdade, é isso mesmo. Se você, marido, partisse hoje, você faria falta à sua família? Não, graças a Deus que foi. Vai com Deus, vai logo. É mais um incômodo aqui. Sabe? Gente, nós precisamos trabalhar de tal maneira que em tudo, lá na empresa onde você está, lá no grupo de amizade, se os seus amigos não querem a sua amizade, é eles que estão perdendo. É eles que estão perdendo. É eles que estão perdendo. O Léo tem uma frase, como eu não combinei com o Léo, não vou falar isso, né? O Léo falou mais ou menos algo assim sobre a questão de pai, né? Lembra disso? O Léo falou uma questão muito interessante sobre isso, né? Questão acerca de pai, né? Se foi o teu pai que perdeu um grande filho, não é? Não é ele que perdeu um pai, na verdade é o pai que perdeu um grande filho. Quem não queria ter o Léo como filho? Eu queria ter o Léo como meu filho. Você entende? Sabe? Se alguém não quer a sua amizade, mas você é uma pessoa tão amiga, tão bacana,
que você sabe que foi o grupo que ficou perdendo a sua amizade. Você entende? Isso é uma coisa muito importante. Nós precisamos viver e trabalhar de tal maneira que a gente deixe saudade, que as pessoas sintam falta de nós. Não trabalhar por isso, mas se a nossa essência de vida, sabe quando Dorcas morre, aquela moça morre, as viúvas, todo mundo começa a chorar e pede para Pedro ressuscitá-la, porque ela fazia falta. Você tem que ser um músico tão talentoso que a banda diga: bem, Bernardo, está faltando esse baterista, Pedro, está faltando Pedro aqui, tio. Não é a mesma coisa. Tem um baterista aqui que vai remando aqui, não é como o Pedro, não é como o Vini, não é como... Aí vão os cantores, né? Aí todos vocês aí, que são muitos que estão aí. Sabe, a gente precisa ter um cara tão bom aqui, uma moça, um Beck, uma pessoa que canta tão bem, que a pessoa diz assim: bah, está faltando essa voz aqui de apoio, está faltando esse instrumento aqui. É isso que tem que ser a nossa vida. Tira o Messi do Barcelona. Tira o Messi do Barcelona. Você entende? Vai ser mais um timinho. É isso que eu quero dizer. A gente precisa viver de tal maneira que a gente assim, ó, é uma pessoa que vale a pena ter na volta, uma pessoa útil. A gente precisa viver de tal maneira assim, de se fazer útil, fazer o melhor. Sabe o que a Bíblia diz? Se teu irmão mandar você caminhar 1 milha, caminhe 2. Essa é uma pessoa excelente. Sabe, tem pessoas que só faz o que manda, só faz o que está na frente, que tem que fazer. Faça a mais. Seja uma pessoa a mais, um marido a mais, uma mulher a mais, um homem ao máximo, uma mulher única. Aí, correto. Sabe, diferencial. É isso que precisamos fazer. Se aperfeiçoe, melhore, busque melhorar, busque crescer. Por fim, não desperdice as oportunidades. Meu irmão, Deus está te dando a oportunidade de estudar, de se reciclar, de buscar Deus, de vir para a igreja, de congregar. Olha, daqui a pouco, né, dá de novo um problema aí, que Deus nos guarde, bandeira preta, não sei como é que é, não pode, não se sabe quando vai voltar. Como é que fica isso? Tem a oportunidade de vir para o culto, não vem. Então veja, querido, não vamos desperdiçar as oportunidades. Eu disse agora há pouco no culto das 10 que, como faço muito ofício fúnebre, o que mais eu escuto é: eu deveria. Por que eu não fiz isso em vida? Por que eu não fiz aquilo? As pessoas tiveram uma oportunidade, por que não aproveitam a oportunidade? Agora há pouco, no culto das 8h30 da manhã, alguém entrou aqui acompanhando o culto e disse: ah, eu sou de Santa Maria, estou aqui em São Paulo, que saudade está aí com vocês. Sabe, gente? E às vezes a pessoa aqui na cidade poderia vir à igreja, faz boquinha. Salva as pessoas que estão, né, que tem que se cuidar, questão de saúde e tudo mais. Você tem a oportunidade de orar, de buscar Deus, de cuidar da sua saúde, faça isso. Enquanto há tempo, faça. Você tem uma família linda, cuide dela. A Bíblia manda o homem ele viver e se alegrar com a mulher da sua juventude. Por que passar em dilemas? Pense nisso. Se coloque em pé. Por fim, se coloque em pé. Por fim, as nossas motivações não podem ser por medo. O servo mau, ele pegou o talento que ele tinha e ele enterrou, com medo do Senhor. A gente não pode dizimar com medo. A gente não pode servir a Deus por medo. A gente não pode aceitar Jesus por medo. Tem que ser por amor. As coisas por medo, elas não duram. Elas não perduram, não permanecem. Nós precisamos fazer as coisas não por medo, mas na verdade por amor. Por fim, queridos, nós vamos prestar conta diante de Deus. Às vezes a gente acha que com Deus nós vamos passar batido. A Bíblia diz que existe o livro da vida nos céus e os outros livros, em que tudo que nós fazemos nessa vida está escrito nesses livros, nos livros que serão abertos no último dia. Então veja, querido, nós vamos estar diante de Deus e vamos prestar conta da nossa vida, o que nós estamos fazendo com ela. O que você está aqui já há 7 anos, há 5 anos, só sentado nesse banco? Por que você não está multiplicando os seus talentos?
Você está enterrando aí dentro o teu talento. E é por isso que há a morte espiritual, a angústia, a tristeza, porque nós não estamos vivendo o que Deus tem para nós. Nessa manhã, o Espírito Santo diz a você: não enterre o talento. Deus não lhe trouxe para Santa Maria, para o Templo das Nações, para você enterrar os talentos. Deus quer que você multiplique os talentos. Vamos orar ao Senhor. Espírito Santo. Oh, Rabacandaramai. Oh, Rabachandarabacandaramás. Oh, Rabacandarabachandaramai. Oh, Rabacandarabachandaramai. Espírito Santo de Deus, eu tenho uma convicção de que o Teu Espírito está nos inquietando nesta manhã, a multiplicarmos os nossos talentos, a não enterrarmos os talentos que o Senhor nos tem dado. Esse é o tempo, ainda há tempo, oportunidade. Nesse dia o Senhor está nos dando uma oportunidade para multiplicar os nossos talentos. Está conta, Senhor, diante de Ti. Fala a Tua igreja, continua ministrando. Essa semana que está entrando, Senhor, vai falando esse coração, que essa pessoa procure seu líder de célula, seu líder de ministério, de propósito. Volte às células, volte ao propósito, volte ao ministério, volte a Te servir, meu Pai. Volte a multiplicar os talentos e a não enterrá-los. Faça isso, Senhor, em nosso coração, em nossa vida. Digam que assim seja.